Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Eu, mais uma vez, venho aqui diante de vocês colocar uma reflexão aí que Deus trouxe ao nosso coração e espero que seja bênção na vida de vocês, assim como foi na minha. É uma mensagem que nós ministramos, na igreja aí essas semanas passadas e pelo testemunho de muitas pessoas, Deus abençoou muito. Eu quero falar com vocês a respeito do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem muita instrução para nós e é um livro pouco falado, e está ali no capítulo 2, no versículo 26, no capítulo 3, versículo 11 e no capítulo 22, versículo 7. Eu intitulei essa mensagem assim a nível de reflexão, de quem guarda tem, porque conservar as bênçãos é tão importante quanto conquistá-las. Porque na verdade conquistar vem pela fé. Tudo que pedir crendo, crede que recebereis. Mas existe um ladrão chamado Satanás que tenta roubar a boa consciência, roubar a sua certeza e roubar os seus objetivos, vir matar dentro de nós aquilo que a vida de Deus, enfim, esse maldito tenta sempre nos ludibriar, tenta sempre nos roubar, nos assaltar. Então, esta mensagem fala disso. Assim como nós guardamos um celular, guardamos a carteira, tomamos cuidado na hora de um sinal, na madrugada, vigiamos ali, é necessário que a gente entenda, por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que existem ladrões à solta, assaltantes, para roubar carros, sequestrar ali, na saída de um banco, você que tem algum bem, por que você tranca a sua casa, coloca ali as grades na porta, quando você vai chegar ali para abrir o portão da garagem, você toma certos procedimentos de cuidado, quando vê alguém desconhecido você dá mais outra volta ali, porque isso tudo refere-se a um cuidado, a guardar o que você tem a sua família, você tem ali os seus bens, e quando Deus já te deu a palavra, já nos deu a palavra, esse ladrão ele fica assim, rondando, tentando, buscando a quem possa tragar, esse assaltante espiritual. Então essa mensagem fala disso, para nós termos cuidado e guardar isso. Para quê? Para que a gente possa sempre vencê-lo em nome de Jesus. Pastor, e eu que um dia fui assaltado por esse maldito? Você tem aquele a quem tem todo o poder, a graça, a misericórdia, você tem o favor de Deus à sua disposição. É só pedir, ele diz, pede que te darei. Então, nesse momento agora, você vai entender, e se você identificar que você foi assaltado, tenha certeza que Deus enviou essa mensagem para te trazer de volta aquilo que estava lhe faltando. E se você nunca foi, que você venha sempre estar atento e preservado para que esse assaltante espiritual chamado Satanás nunca venha ter lugar na sua vida. E pode ter certeza que você vai ter sempre um guarda, a proteção de Deus diante de você. Começa ali no livro, primeira coisa que nós entendemos nessa reflexão, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, que diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então a primeira coisa que nós devemos guardar são as obras de Jesus. Não é a obra de um homem, não é a obra de um ministério, não é a obra de uma pessoa mais renomada, mas a obra de Jesus. Porque muitas pessoas falam do Paulo, falam do Abraão, do Isaac, Jacó. Está errado? Claro que não, porque são homens que, por guardar as obras, eles foram exemplos para nós. Mas não deixaram de ser homens, e tinham também as suas falhas. O mal hoje é que o ser humano ele está esquecendo da obra de Jesus, da obra de Cristo, a qual a Bíblia é clara. Depois você confere lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 13, 14, 15. Eu gosto do 15, que enfatiza e resume tudo, a qual o próprio Cristo diz assim, fiz para que ficasse por exemplo, para que vós façais também. Ou algo parecido assim que eu estou aqui resumindo para você. Enfim, tudo que Jesus fez foi para nos deixar como exemplo. Perdão, o amor, a palavra de correção,
a palavra de ajuste, de volta para o caminho, a palavra de repreensão, tudo isso. Mas em todas elas, ele se mostrava sempre amoroso, misericordioso, porque esse é o perfil de Deus. Se você pegar desde lá, de Gênesis em diante, né, você vai ver que Deus usava, apesar de ser lei, ele usava também de misericórdia. Se você analisar a história de Arão e Moisés, o tempo que Moisés ficou no Monte Sinai, lá recebendo as tábuas das leis, o Arão ficou com guarda do povo, como guarda do povo. O Arão se corrompeu, ele mesmo com as suas mãos produziu bezerro de ouro, ele mesmo, através daquela falha dele, houve um caos uma divisão ali, no povo houve um caos ali, houve tragédias em famílias, enfim. Mas Deus tinha escolhido ele para sacerdote. E quando Moisés volta, quer dizer, veio uma palavra ali de repreensão, houve nele um arrependimento, e o propósito que Deus tinha para ele foi cumprido. Mas se fosse nos tempos de hoje, Arão jamais seria sacerdote, Arão jamais teria uma segunda chance, Arão jamais teria conseguido ser quem ele foi, porque infelizmente esta é obra de homens. Mas a obra de Cristo, ela é misericórdia, começo, recomeço. Agora, porque Deus quer salvar, ele não compactua com as obras infrutuosas das trevas, mas ele compactua. Quando eu deixo as obras das trevas, ele diz: vinde bendito do meu Pai, para cumprir o propósito, para viver segundo o plano que já tinha preparado para você desde o princípio. Então, querido, se um dia você foi assaltado por esse Satanás maldito, saiba que é só você dizer hoje para ele: Senhor, quero de volta, estou de volta, aqui estou, como Arão fez, como vários homens na Bíblia fizeram. Se eu for citar todos aqui, essa reflexão vai passar de horas, mas, enfim, né, o único que não errou, jamais errará, nunca, né, é o Cristo. Então, por isso que eu devo guardar as obras de Cristo. Ter, por exemplo, claro, várias obras de muitas pessoas usadas por Deus, claro que sim, pelos frutos se conhece as obras, mas as obras que nós temos que guardar são as obras de Cristo, porque é elas que vão nos levar à salvação. As obras de Paulo, claro, as obras de Abraão, claro, as obras de José, de Moisés, claro. Moisés também era ser humano, apesar de ser quem foi, que nenhum outro homem conseguiu ser como ele foi, e jamais conseguirá também. Ele não concluiu ali a sua etapa, porque ele, na sua falha humana, na sua limitação humana, ele não conseguiu ser perfeito. Então, quem de nós é perfeito? Por isso que Jesus falou para aqueles acusadores: aquele que não tem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele diz uma frase linda que muitos ignoram. Ele diz: onde estão os teus acusadores? O homem quer acusar, o diabo incita a acusação. Mas Deus diz: eu não te acuso, vai, não peques mais. Então quer dizer, se a gente erra um alvo, que é pecado, significa isso, erro de alvo, isso mostra o nosso lado limitado e o quanto a gente precisa de Deus. E só ao lado de Jesus, guardando as obras de Cristo, que nós não vamos errar. Ainda assim mesmo, podemos fraquejar, porque somos de carne e osso ilimitado. Mas quando guardamos as obras de Cristo, nas nossas fraquezas, nós nos tornamos fortes em Deus. Então guarde as obras de Cristo, não deixe nada atrapalhar o que essa obra tem para você. Não se deixe acusar por alguém ou por alguma coisa, porque o diabo tenta lançar na nossa cara o que nós fizemos, mas hoje, em Cristo, você lança na cara dele quem você é. E em Cristo, nas obras de Cristo, você é mais do que vencedor. Então a primeira coisa que nós devemos guardar, em Apocalipse 2:26 nos ensina, que é guardar as obras de Jesus. Que obras são essas? Né? As obras de Cristo, é guardar o que Ele tem feito na sua vida, né? Guardar daquilo que você tem provado que Ele tem feito. Não importa quem diga o contrário. A sua vida com Deus, só você sabe qual é. Ninguém pode dizer
ou limitar ou dimensionar a sua vida com Deus. A sua vida com Deus ela é particular e é insubstituível pela opinião de qualquer pessoa. Então permaneça firme nas obras de Cristo, guarde o que Ele tem feito por você, isso seja a sua motivação, permaneça com as obras dele no coração. Quando vier as tentações, as circunstâncias adversas para tentar confundir sua mente, trazer peso no coração, vir para poder fazer você esmorecer, fraquejar, desanimar, guarde as obras de Cristo. As obras de Cristo é ajudar você a vencer, te dar força no dia da fraqueza, te levantar, te estender a mão e te fazer chegar do outro lado, porque Ele é socorro presente na hora da adversidade, na hora da angústia. Segunda coisa está em Apocalipse 3:11, que diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A coroa é símbolo de majestade, autoridade, poder. Então eu entendo que Deus aqui está dizendo que quando nós guardamos a sua obra, nós vamos ter poder, nós vamos ter autoridade, nós vamos ser reis e sacerdotes, como Ele mesmo diz aqui no livro também de Apocalipse, que Ele nos fez assim. Mas existe um assaltante, um demônio que quer tirar essa coroa, tirar essa autoridade, tirar essa majestade, tirar esse domínio, esse poder que através das obras que você guarda de Cristo, da sua vida. Por quê? Sem o poder, sem autoridade, Ele tem acesso à nossa vida. Quando eu guardo as obras de Cristo, Ele vem sem demora em favor daquele quando clama pelo poder e autoridade que lhe foi concedida. Então, guarde também as obras para que você tenha o poder de Deus guardado em você, a autoridade de Deus, e Ele venha sem demora nas suas necessidades. E por último, de uma forma rápida, o terceiro está em Apocalipse 22:7, que diz: eis que presto, que cedo, venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, o que é a palavra de Deus? Salmo 119, versículo 105 diz que luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E quem é essa palavra? Apocalipse também 19:13, deixa eu conferir para você, para poder não te dar nenhum endereço errado, porque o que mais pesa hoje, muitas das vezes, são os endereços errados. Apocalipse 19:13, se não me engano, deixa eu pegar aqui rapidinho, estou abrindo a Bíblia online aqui, porque eu quero te dar um endereço correto daquilo que Deus colocou no meu coração. Apocalipse 19:13, deixa eu ver se é esta palavra mesmo. É isso mesmo. As suas vestes estavam encharcadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E quem estava encharcado de sangue? O próprio Cristo. Então, quem é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés? A palavra. E quem é a palavra? Cristo. E de quem nós estamos falando aqui? De Cristo, da graça de Deus. Nós não podemos viver o Evangelho hoje, como muitos têm pregado, uma graça, uma lei revertida de graça. Nós vivemos a graça ou vivemos a lei? A lei é a graça é a lei cumprida em Cristo. Ele nos dando acesso a Deus em fazer aquilo em alcançar, em realizar aquilo que em mim eu não teria condição de fazer. O sacrifício que Jesus fez foi para que eu não fizesse, porque eu não ia conseguir fazer. Então, para que hoje as pessoas incitarem as outras em sacrifícios? Não estou dizendo aqui contra nada, longe de mim, esse canal não é para isso não. Estou dizendo sacrifício, às vezes uma coisa tão simples. Às vezes você, diante de Deus, pede ajuda, ou você está num momento difícil diante da sua vida, e as pessoas vêm com o evangelho de acusação, é porque você está errado, mas você sabe que você não está, você esteve um dia, deixou de estar, você sabe hoje a sua condição diante de Deus. Falho todos nós somos, e fraqueza todos nós temos. Pecar todos nós pecamos, e aquele que diz que não tem, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Então todos nós temos e erramos, mas há uma coisa certa. Tem uma canção que eu até gosto muito, diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada vai achar de bom. Essa é a realidade do ser humano. Mas uma coisa tem: o desejo de ser transformado. Então, quando há um desejo